Dani, muito obrigada por estar aqui, por topar o convite. Eu queria muito começar esse momento deixando aberto para você se apresentar e apresentar também como que a sua história cruzou um pouco com a história da análise do comportamento no Brasil. Então, fica à vontade de falar. Obrigada, Helena, pelo convite, de poder participar, nem que seja indiretamente, né, do evento. Mas eu fiz questão, né, de poder gravar, que eu acho que é uma área muito importante da gente discutir, né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu já fiz medicina pensando em fazer psiquiatria. Então, desde que eu entrei na medicina, eu já sabia que era a área que eu queria, já fui para a Liga de Saúde Mental no segundo ano, acabei a medicina, fui prestar psiquiatria e passei, né, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Fiz ali 2006, 2007 a residência de adulto, que a gente começa pela residência de adulto. Em 2008 fiz a psiquiatria infantil. E foi lá que eu conheci o Marcos Mercadante, que foi o meu pai profissional, né, um ícone na área do autismo, que me fez apaixonar por essa área e decidir que era isso que eu queria estudar, me dedicar. Então, eu já fiquei nesse serviço logo depois dessa residência, como voluntária, supervisionando os residentes novos, né? E fui tentar ganhar dinheiro, né? A gente tem que sobreviver. Então, fui tentar trabalhar e aí a gente vai explorando o que aparece. Então eu fui, né, trabalhar num serviço que era metade particular, metade SUS, que atendia muitos casos graves de autismo, de deficiência intelectual, casos daqueles assim, de arrancar a unha, né, com o dente, de machucar, tirar ali, né, lesões oculares, de autoagressão. Então eu já aprendi ali no primeiro ano que existia uma complexidade de casos, né, numa gravidade que eu não tinha tido contato na minha residência, né? Fui Uhum. trabalhar no SUS, em pronto-socorro, em Carapicuíba, né, uma região aí mais distante, daquele esquema de plantão, assim, que não tem soro, que não tem lençol, né, para os pacientes ficarem, enfim, em observação. Então, eu senti na pele esses desafios, né, dos serviços de saúde pública, né, de saúde mental. Logo depois que eles viram que eu tinha essa formação de psiquiatra infantil lá em Carapicuíba, eles me transferiram para o CAPS infantil. Então foi o meu Uhum. primeiro contato com a equipe multiprofissional no SUS. Uma equipe muito legal, muito dedicada, muito bacana, aberta para troca, né? Porque daí eu estava na universidade estudando o que era evidência científica, o artigo que saiu Uhum. semana passada, e lá, com a mão na massa, no SUS, sem equipe especializada, sem recursos, sem treinamento específico. Quando E a gente fala da ação sua lá, a gente está falando de consultas médicas, de é isso, avaliações de psicoeducação, né? exatamente. E de Mas pode falar. Né? levar sementinhas daquilo que eu estava estudando, né? Ainda muito ingênua em relação a toda a dificuldade, né, de ideologias, né, em relação à área de saúde mental. Uhum. Então, eu encontrei uma equipe aberta para isso, mas totalmente despreparada. Eu lembro de estar num grupinho que era o grupinho de bebês. Então, eram crianças de 2 aninhos, 2 anos e meio autistas, e elas ali, visivelmente, não sabendo o que elas estavam fazendo, assim, no meu entendimento hoje, né? Então, aquelas crianças ficavam ali fazendo aquilo que elas se propunham a fazer, estereotipias, explorações sensoriais, e elas ficavam passivamente assistindo aquilo sem nenhuma mediação. E aquilo já Uhum. começou a me dar uma inquietação, né? E eu discutia, e aí, qual é o propósito desse grupo? Qual é a meta? O que que vocês... Né? Então eu participava dos grupos, eu não só fazia atendimento, mas eu participava dos grupos. E aí Uhum. nasceu um pouco dessa angústia. Na prática, o que está sendo feito daquilo que eu estou estudando lá na universidade, né? Enfim, os anos foram passando, eu trabalhei, né, uns anos nesse CAPS, depois, em 2011, a gente tem um marco muito importante no nosso serviço, que é a morte do Mercadante, né, desse grande idealizador do projeto de autismo da Unifesp. Depois de um câncer de pâncreas, né, fulminante, em um ano ele morreu, e caiu no meu colo a coordenação desse serviço da Unifesp, né? Eu ainda muito jovem, tendo que coordenar uma equipe em luto e fazer as pessoas continuarem motivadas voluntariamente naquele serviço, né? Porque era todo mundo voluntário. Você em luto e a equipe em luto, né, Dani? Porque era ele tocou a história de muitas pessoas lá também, assim, né?
Muito, muito. E ele tinha todo um lado muito biológico, né? De pesquisas na área muito biológica, né? Então, antes dele morrer, ele escreveu um artigo. Dani, vamos escrever um artigo aqui sobre o papel da mitocôndria, do gene, não sei das quantas. Eu, vamos. Mas infelizmente não deu tempo, né? E eu sempre fui muito clínica, muito mão na massa. E por essas experiências, né, da saúde pública, o meu olhar era assim, para o aqui e agora. Não dava para estudar mitocôndria. Tinha criança ali, né, passando de uma janela de desenvolvimento sem oportunidades de aprendizados básicos, né? Então, nesse meio tempo, até antes dele morrer, eu assumi a coordenação de um CAPS infantil na região da Vila Maria, né, a gestão de um CAPS. E eu pude participar desde o começo, montar essa equipe. Então, felizmente, né, os gestores da época me deram a oportunidade de eu levar para o serviço um pouquinho daquele olhar da universidade. Então, eu levei muitas amigas analistas do comportamento para lá, TOs, né, pessoas abertas a tentar fazer dar certo num serviço público, né, plantar sementinhas ali de evidência científica. Não foi fácil, não foi simples. A gente virou assim o modelo de atendimento para autismo na época, mas a ovelha negra dos serviços da época. Eu lembro de ir para fóruns em que eu era assim escorraçada. Teve um que eu saí apedrejada e várias pessoas da época me abraçaram e falaram: Dani, toda mudança começa com uma grande revolução. Exato. Calma, né? Isso a gente está falando ali de 2010, 2015, Isso, nesse nessa período. janela, isso, 2012, O que 2011. foi tão difícil para as pessoas, Dani, com o seu serviço, com o serviço que vocês estavam montando? Eu acho que assim, eu levava assim, nomenclaturas, né, da Uhum, análise do comportamento, que já era mal vista, né, na época, as pessoas uhum, tinham muitas críticas, muito preconceito, né, a gente está falando ali de todo um pós-movimento, né, de uhum. reforma psiquiátrica, assim, uma psiquiatra falando de análise do comportamento era morte, entendeu? Era morte, né? Então, orientação parental, comunicação Uhum. alternativa. Na época eu queria levar PECs, né, pro cara. E só fazendo um panorama histórico, né? A gente estava ali vindo, estava no ápice da reforma antimanicomial nessa época, né? Então a gente tinha uma comunidade da saúde mental muito implicada na desinstitucionalização, mas no quanto que esses usuários estavam dentro dos serviços e tendo que essa necessidade constante, né? E o quanto que a saúde estava agredindo de alguma forma no tratamento, né? Então a gente estava vindo de um momento da saúde como um todo também muito delicado, né? Exatamente, exatamente. Então estava assim, em chamas, né? Então cada evento, Uhum, cada participação incitava questionamentos, né? Mas ao uhum, mesmo tempo, enfim, a gente estava desbravando ali, né, uma frente muito árdua, né? Nesse mesmo momento, eu aproveitei a oportunidade e fiz o meu trabalho de mestrado. Eu uhum, vi o quanto os pediatras, né, porque a gente fica escutando as mesmas histórias das mães. Fui buscar atendimento porque estava atrasado para falar, não olhava e o pediatra falava: "Espera, mãe, né? Você está muito ansiosa, né? É menino, demora mais para falar". Então esse discurso batia. Eu falei: "Não, tem que fazer alguma coisa". Então eu aproveitei que eu era gerente lá, né, da região e fiz uma capacitação de pediatras lá na região, uhum. várias unidades básicas de saúde, foi muito interessante, muito legal. Os pediatras deram um feedback do quantos casos nível um na época, né, que nem existia essa nomenclatura, eles deixavam passar, que para eles Uhum. autista era só esses muito clássicos. O prejuízo clássico era o que evidenciava um diagnóstico, né? O prejuízo que talvez potencialmente é mais manejável ou menos visual ali, né? Ele passava batido, né? Muito, muito. Ainda passa um pouco, né, Dani? Ainda é um desafio, mas eu vejo cada vez mais os médicos, eu vejo cada vez mais a população Sim, consciente da variação e das diferenças e da individualidade, né, do sim. diagnóstico. Acho que isso melhorou muito, né, daquela época para cá. Eu já vejo pediatras hoje, né, encaminhando muito mais cedo, me Uhum, conhecendo. Mas naquela época, assim, era muito, né? Teve um questionário pré e pós-treinamento. uhum, Sabe como avançou o conhecimento e que legal. quanto que aumentou também, a gente pôde verificar isso, o número de encaminhamentos de pediatras para o CAPS.
por suspeita diagnóstica de autismo. A gente pegou o número de encaminhamentos e aumentou muito, né? Eu já não lembro mais quantas vezes. E quando esses encaminhamentos chegavam, o CAPS tinha a estrutura de fazer uma orientação, uma sugestão, um encaminhamento, uma orientação, uma psicoeducação para esses pais, para intervenção, ou uma intervenção mais direta? Como que era após o diagnóstico para esses indivíduos que estavam sendo diagnosticados no Então, Brasil? na época a gente tinha, né, como a gente vai falar aqui, provavelmente, né, modelos mais factíveis, né? É muito difícil a gente conseguir vislumbrar no panorama de precariedade que a gente tem, né, do SUS em relação a número de profissionais capacitados, uma alta demanda, falta de estrutura, né, o atendimento 1 para 1. Era muito difícil. Né? Então, tinha alguns casos que a gente conseguia, mas a grande maioria das propostas eram grupos pequenos mediados ali por uma analista do comportamento e outros profissionais que ficavam ali, né, de 1 a 1 ou 1 para 2 no grupinho, para treinar, né, comunicação funcional, diminuição de disruptivo, né, ensino de contato visual, atenção compartilhada, mas eram mini grupinhos, assim, 1 para 1 era muito desafiador, muito difícil mesmo, né? Então, essa vivência, né, no SUS, como médica de atendimento diagnóstico, né, de gerente de CAPS, acho que me deu, assim, a oportunidade de vislumbrar na prática os desafios e poder ter voz para falar. Eu não estou falando só da universidade, né, do mundo ideal do consultório, onde todo mundo pode pagar, onde, né, não. Eu vivenciei a prática do SUS como gerente, como psiquiatra, como, né, plantonista, então eu sei dos desafios, né? Então me sinto nesse lugar de poder falar também, né? E poder entender que a gente precisa de modelos mais factíveis, né? Com ciência aplicada na prática. E o seu doutorado te ajudou a refletir sobre esses modelos mais factíveis, Dani? Então foi justamente aí quando, né, só levava porrada, a crítica lá no CAPS, falei, não, deixa eu voltar para a faculdade e vamos pensar num modelo, então, né, que a gente teste para ver se ele pode ser factível, porque se 1 para 1 vai ser difícil a gente conseguir implementar, né? Foi quando eu saí do CAPS, voltei, né, ali, continuei na coordenação do serviço e caiu no nosso colo um edital da FAPESP, com esse olhar de crianças pequenas, né, que era um edital da FAPESP em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, dezembro de 2012 aí, tá? E aí eu falei, não, gente, olha, vamos fazer alguma proposta de intervenção que não dependa dos profissionais neste primeiro momento, porque os profissionais está muito difícil o diálogo. Vamos centrar nas famílias? Já não tinha. O diálogo era difícil, o linguajar era muito técnico também, né, nesse âmbito, e não tinha profissional. Não Não tinha, tinha gente. não Não tinha tinha, gente. exatamente. Se hoje a gente fala que não tem gente, né, Dani? Naquela época. O que acontecia? As pessoas iam para lá, por exemplo, esse CAPS modelo, aprendiam e saíam, iam para os seus consultórios particulares, né? Então, assim, toda a complexidade de trabalhar num serviço público, motivado a uma precariedade de estrutura, motivado a um pagamento não tão tentador, né? Com falta de estímulo para continuar, os profissionais vinham, aprendiam e iam para outro lugar. Iam abrir as suas clínicas, né? Que é um problema ainda de hoje em dia, né? Rotatividade dos profissionais, né? Então, eu vi nesse edital uma oportunidade de tentar testar um modelo. Vamos testar um modelo centrado nas famílias? Porque elas, sim, são as mais interessadas, elas vão com certeza se debruçar, fazer melhor pelos seus filhos, porque elas não têm outra chance, elas não têm acesso a tratamento, não tem convênio. No SUS não tem modelos, né, que naquela época, enfim, dava conta de casos mais graves. E foi aí que eu comecei a, né, pensar em submeter esse projeto e juntar forças, que eu acho que é o que está faltando hoje, né? Cada um poder ampliar as parcerias e juntar força para fazer algo maior, que tem muito para ser feito, né? E se a gente ficar no individual aí, a gente vai avançar de forma muito lenta, né? Quem foram suas forças e como que foi esse primeiro momento aí para tirar esse projeto, fazer esse projeto funcionar? Sim. Então, quando eu fiquei órfã do Mercadante, né, algumas pessoas me adotaram. Uma delas foi a Cris Silvestre, né, que é professora do Mackenzie, era da Unifesp também na época, e ela que foi minha orientadora, né, de mestrado, ela junto com o Jair, que era o professor titular lá da Unifesp,
e ela tinha muitos contatos, né? É amiga de muita gente, está na área há muito tempo, e a gente começou a falar, bom, vamos fazer uma parceria então com a Mackenzie, com certeza, por conta dela, do serviço, né? Já mais antigo, que o Mercadante até fazia parte, né? Antes dele ir para a Unifesp, de desenvolvimento infantil, e a gente tem muita amizade, né? Graças a Deus, a gente mantém boas relações, e uma delas era com a Joana Portolesi, por conta do Autismo em Realidade, que foi uma ONG que na época também tinha muita força, tinha esse papel de juntar pessoas, juntar universidades, profissionais para o bem maior do autismo, né? Educar, né? Fazer educação sobre o autismo sem custo disso, Exatamente. né? Acho que Autismo em Realidade foi uma ONG que teve um papel fundamental, né, e um avanço muito importante nessa mesma época, né? Então, por conta disso, eu tinha amizade com ela, né, estava trabalhando lá no HC junto com a Helena Brentani, e aí começaram os convites. Vamos fazer um estudo multicêntrico, vamos fazer, né, um, um estudo de treinamento parental multicêntrico, sério, né, um ensaio clínico randomizado, controlado, com placebo e tal. E aí começaram as reuniões desse projeto incrível, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte e coordenar. Qual que era o objetivo do projeto, Dani, para mais especificamente? E quando você diz multicêntrico, né? Eu queria deixar bem evidente que foram grandes centros, né, de intervenção, de tratamento. Então, eu acho que só voltando um pouquinho nessa questão do projeto, né? Acho que foram escolhas que a gente fez, Uhum, que tiveram o seu preço, mas eu não me arrependo. Eu lembro que quando a gente ok. foi fazer os critérios de inclusão, primeiro, eram crianças pequenas, porque o projeto era da primeira infância, tinha a ver um pouco com o edital, mas a gente estava Uhum, no boom de melhorar diagnóstico precoce, né? Vamos trabalhar contato visual, atenção compartilhada. Era aquele momento histórico que aquelas habilidades estavam muito em alta e que daquelas habilidades a gente sabe, né, que, enfim, se desenvolve outras competências, né, sociocomunicativas. Então, essa é uma escolha que, se a gente pensar na ótica de hoje, 2025, né, pode não ser tão primordial, pode sofrer críticas, porque a gente tem um outro entendimento, talvez, né, dessa questão do contato visual, mas naquela época fazia todo sentido para uhum. crianças graves. Então, esse foi um aspecto que foi muito debatido. A gente passou reuniões de pessoas tentando me convencer do contrário, é que se a gente fizesse com crianças sem deficiência intelectual, ia ser muito melhor, os resultados iam ser mais robustos, mas estamos falando de saúde pública, estamos falando da população mais vulnerável, que vai ter maior dependência para o resto da vida. Sim. Eu bati o pé e não me arrependo, e claro que isso vai dar ali toda uma consequência, né, de resultados, mas era quem mais precisava. Isso me fazia Uhum. lembrar dos grupinhos lá, dos CAPs, das crianças Cara, graves, que não tinham intervenção nenhuma. E a gente, não, tem que ser e os. a falta de acesso, né? Porque para o dado, para a gente tratar um dado ou para um dado ficar mais aceitável, a gente vai escolher a população que, né? Então, parabéns por essa escolha, assim. Porque isso na época também, né? Até hoje, né? A gente sabe que existe um viés de pesquisa de Uhum, amostra e que tem uhum, muito mais pesquisa em casos de, né, pacientes com QI preservado ou acima, né, da média, do que com pacientes com deficiência intelectual. Então, naquele momento, uhum. além de ser um primeiro ensaio clínico, né, com análise do comportamento, centrado na família, eram com pacientes graves, né? Então, era um desafio grande, porque as coletas, né, foram muito desafiadoras. Os pacientes tinham que ficar horas esperando nos mutirões para passar, nos questionários, nas avaliações. A gente fazia todo um esquema, parquinho, muita gente para ajudar. Voluntário para cuidar de quem estava esperando, voluntário Isso, para o momento da isso. implementação. É. E aí o modelo foi pensado assim, bom, a gente vai testar, ver se funciona. E se for factível, esse material, porque era um treinamento por vídeo, né? É baseado em videomodelação. Então a gente preparou esse material, esses vídeos, e a ideia era capacitar as famílias através dos vídeos, que elas pudessem estimular em casa, e que depois, se desse certo, a gente disponibilizaria esses vídeos para qualquer um que quisesse usar, depois de testar. Que eu acho que essa é a diferença que se tem. As pessoas inventam intervenções, modelos e saem vendendo pacotes e propostas sem minimamente testar se aquilo funcionou, ou se foi iatrogênico, ou se fez mal, ou se tem efeitos adversos. Então, era isso que a gente queria mostrar. Para a gente oferecer um tratamento, a gente tem que testar.
né? A pirâmide lá de evidência coloca, né? Ensaio clínico, randomizado, testado, para a gente falar que alguma coisa funciona, né? Então, foi essa a tentativa do estudo, de mostrar que através dos pais, com um protocolo baseado em evidência, em técnicas, né, com evidência da análise do comportamento, conseguíamos melhorar habilidades, né, nos pacientes. E conseguiram? Como que foi esse resultado, a receptividade? As famílias, assim, ficaram muito gratas. No mutirão final, a gente que não estava diretamente envolvido ali nas coletas, sabia, né, quem era caso, quem era controle, mas mesmo quem não sabia, percebia pelo comportamento quem tinha passado pela intervenção e quem tinha ficado esperando, porque era visível a mudança de comportamento disruptivo, de agitação. Então, isso assim, nas testagens finais, esse aqui deve ter passado, esse aqui não, né? Enfim, as famílias que não receberam depois tiveram dias de receber todo o material e retirada de dúvidas, né? Então, eles Uhum, ficaram esperando, mas depois tiveram acesso ao mesmo treinamento gravado. uhum. E os resultados, Helena, poderiam ser melhores? Poderiam, né? Com certeza, a gente sempre quer mais dos resultados, né? Mas a gente melhorou 7 pontos no QI dessas crianças. Isso é muita coisa para Caramba! criança com deficiência intelectual, né? Claro que isso se aplica na prática, é difícil dizer, né? Mas o que a gente viu foi uma melhora de comunicação, e aí isso era o nosso objetivo, né? Melhora de QI, diminuição na escala de gravidade deles, né? Uhum. Enfim, e uma E repercussão na qualidade de vida das famílias. E todas essas famílias elas estavam numa condição de vulnerabilidade, seja pela doença, pela transtorno, né, e a invasão do transtorno na vida, mas tinham questões socioeconômicas também, né, para essa população, né, Dani? Então, os dados também têm esse viés, assim, 7 pontos no QI de uma criança, de um indivíduo que está em mais de uma condição de vulnerabilidade, isso é Sim, um dado excelente, é maravilhoso, né? exatamente. Assim, obedecer ao comando da mãe. Para É. aquela família, né, que precisa falar 50 vezes para a criança fazer alguma coisa, ou que está lá Uhum. imerso em comportamento disruptivo o tempo todo, a gente entende que é um ganho importante, né? É. É um trabalho de formiguinha que, lógico, precisaria de uma continuidade, de um olhar individualizado, de muito mais para chegar no auge de melhora de qualidade de vida maior, né? Mas eu acho Uhum. que é um marco, sabe, Helena, no sentido de discutir esses modelos de pesquisa na análise do comportamento também, que a gente ficava lá discutindo com a Leila, né? Bom, pesquisa de caso único, série de 3 casos, para a gente que é médico, né? É algo que existe uma robustez maior em dados com amostras maiores, isso é evidente. Então, foi como tentar ajustar esse modelo da análise do comportamento para um nível de pesquisa mais robusta, né? E até a disponibilidade de recursos que a gente tem, né, Dani? Porque quem acessa este tipo de terapia Uhum. individual é quem tem um recurso específico. Olhando para a nossa população, isso é irreal, isso é restritivo para determinadas pessoas, né? Uhum. Agora, como que a gente vai fazer isso chegar mais rápido, bem, e para mais gente a ponto de mudar a qualidade de vida, né? Exatamente. É, Então um para um é limitante. eu vivia quando eu trabalhava no SUSMAS diretamente com essa disparidade. Hoje eu continuo vivendo, porque eu continuo no ambulatório até hoje como voluntária, né? Desde 2008 até agora. E vivia no consultório. Quando o Marcos morreu, eu assumi o consultório dele. Uhum, Pessoas com alto poder aquisitivo, pagando o triplo do que eu cobrava na época, que tinha tudo, que tinha 40 horas de intervenção, até na escola, até em casa, tudo que, né, tem direito, e aquelas uhum, pessoas altamente vulneráveis, sem recursos, sem chance de ter algo, né, isso aqui parecido, uhum. entendeu? Então é o tempo todo essa angústia da disparidade de oportunidades que a gente vivencia, né, da saúde pública e da particular, né? Qual você acha que é a maior barreira ética política agora para a gente ir avançando com a análise do comportamento dentro desses centros de tratamento de saúde pública, assim, Dani? Porque eu vejo a análise do comportamento como um grande, quando usada, né, como tecnologia para intervenção, pode ser um grande potencial, pode promover uma grande mudança. Uhum. Mas eu, como analista do comportamento, sinto que eu preciso subir 5 degraus antes de falar que sou analista do comportamento, sabe?
Sim, Inclusive, quando a gente está falando, quando a gente está entrando num ambiente é, mais amplo ali de tratamento, com médico, com outros profissionais, às vezes tem uma barreira disso, né? O que que você sente hoje que é uma barreira nossa, como análise do comportamento, que talvez nós, analistas do comportamento, podemos mudar para conseguir alcançar mais pessoas, promover mudança na vida de mais pessoas e pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, também financeira. sim. Ah, é que são tantas barreiras que é difícil falar, sabe? Acho que não dá para resumir assim. Acho que É. várias camadas, né? Acho que eticamente o que tem acontecido muito, né, principalmente da gente que Uhum, já está nessa jornada há muito tempo, de um panorama de escassez extrema de profissional, que só tinha duas clínicas formadoras ali, Gradual, Paradigma, né, quando eu comecei, para um boom de serviços, de clínicas, de curso online, híbrido, de uhum, qualquer jeito, de final de semana, enfim. Acho que esse primeiro desafio é da boa formação de profissional. Antes era da uhum, formação, que não tinha formação para ninguém. Agora é uhum, da boa formação, da regulamentação da análise do comportamento e quem está apto a ser supervisor, coordenador, AT, né? Porque o que a gente vê uhum, é uma escalada muito rápida nesses papéis das clínicas, né? Dos serviços. Nem sempre a pessoa com uma experiência suficiente para estar naquele papel, né? E a falta de planejamento do jeito que a gente sabe que tem que ser, sabe? uhum, E aí, essa ética em relação à prática, que pode ser uhum, muito iatrogênica, né? Se não for bem aplicada. E a gente está lidando com crianças com vulnerabilidade, né, com transtorno altamente invasivo no sentido das esferas da vida cometidas, e que a gente tem uma janela de trabalho ali muito preciosa, e que se a gente muito. perder isso vai custar muito para aquela família, para aquele sujeito, para o sistema de saúde, Para a entende? comunidade, Isso. Então que eu vai acho, perder aquele indivíduo que tem muito potencial, né? eu acho que essa é uma barreira extrema hoje, assim, muito importante, né? Fazer esses ajustes, né, do que é o recomendado, e aí eu acho que tem muitos estudos atuais criticando e tentando Uhum, entender a intensidade desse tratamento, o que que é uma intensidade válida, o que é uma intensidade ali, receita de bolo, né, que, uhum, que não é análise do comportamento, é receita de bolo, né? E um olhar que eu sempre tive, e que eu acho que está crescendo, e esse estudo do doutorado é uma mostra disso, é apostar nas famílias. O que eu sinto na minha prática é as equipes passando pela vida dos pacientes e pelas famílias, porque eu acompanho eles longitudinalmente, né? Então a equipe A, B, A, C vai passando, vai trocando. Quem fica? A família. E vai ficar para o resto da vida, até enquanto eles puderem. uhum, Se a gente não apostar firmemente as nossas fichas no empoderamento, né, de técnicas e do apoio emocional nesses personagens da vida dos pacientes, a gente não vai fazer um bom trabalho, entende? Porque os desafios vão mudando, as jornadas têm as suas prioridades em cada fase da vida, mas eles vão estar sempre lá. não é, não é uma intervenção é, que se desenvolve só na dia de cliente-terapeuta. Não pode A ser, gente precisa, não deve ser, né? né? Não deve ser. A gente precisa acompanhar essa comunidade toda, essa família, e capacitar eles para eles se fazerem, para a gente se fazer desnecessário na vida deles, se possível, né? Exatamente. Claro, Pedro, pode fazer uma pergunta. Ju, Ouvindo vocês pode aqui, pausar aí. eu estava pensando, Dani, que você descreveu um pouco alguns fatores quando você começou esse estudo e tal, de algumas variáveis muito legais aí, que é financiamento rolando, a Sim. integração entre diferentes centros, clínicas formadoras, universidade pública, universidade privada. Uhum. Você descreveu a integração entre profissionais que estavam se ajudando. Ah, E- fulano me adotou, Beltrano me indicou não sei quem, eu tinha uma base de relacionamento muito legal. Uhum. E dá para ver na sua fala como isso influenciou os resultados que vocês foram tendo, o impacto que vocês tiveram na comunidade e tal. Eu queria te fazer uma pergunta, isso faz uns 15 anos, mais ou menos. Como é que você está vendo esse cenário hoje, principalmente com relação a políticas públicas, a prestação de Uhum. serviço público, assim, essas condições, porque a gente cresceu, tem esse boom todo de gente formando, de gente trabalhando e tal. Essa rede tá do mesmo jeito? Financiamento ainda existe ou melhorou, piorou? Como tá esse cenário? Sim, então eu ia entrar nessas barreiras mais políticas, né? No sentido de a gente entender que o ABA hoje virou uma polêmica e um uso politizado, né? Assim,
A gente tem esforços mais recentes, acho que 2023, né, o Ministério começa a ter uma legislação que coloca como prática baseada em evidência, usa vários estratégias da análise do comportamento ali, mas não chama de análise do comportamento, né? Então, eu vejo essa coisa de necessidade de disfarçar os termos, sabe? Então, e na própria política, nas próprias diretrizes que saem. Não escreve a análise do comportamento, porque se escrever, a gente entende que já fecham várias portas, né? Eu acho que a psicologia é um campo muito complicado, assim. Se eu puder falar qual é a categoria mais difícil, com certeza é a psicologia, né? Porque a gente tem ali linhas teóricas que partem de princípios muito diferentes e que não se conversam, não dialogam, né? Cada um fica ali naquela sua postura de, né, achar que é o certo. Então, assim, para mim é a categoria mais desafiadora. A educação também não é fácil, não, porque também tem um viés, né, político nesse sentido. E aí, quem mais precisava conversar, quem mais parte desse pressuposto, né, do respeito, já não consegue dialogar, né? Então, essas disputas ideológicas vão implicando nos financiamentos. Então, se a gente tem uma política nacional que não pode falar o nome aba, que não escreve aba, não, né, valida isso, o que isso acaba acontecendo? Abrindo margem para os municípios, enfim, para cada um fazer do seu jeito. E aí o ajuste sem aprovação e sem teste, né, de eficácia vai dando nisso, assim. Cada CAPES hoje, por exemplo, faz do jeito que quer, né? Não tem regulamentação, porque não tem alinhamento. E a minha conversa foi longe com a Dani, viu, Lê? É, ainda durou muito. A gente depois vai tentar deixar, tanto a da Dani quanto a da Mirella foram mais longas do que eu imaginava, graças a Deus, foi muito bom bater papo com elas. A gente vai tentar deixar o vídeo na íntegra de alguma forma, né, depois. Mas queria que você É, contasse um pouquinho. Você participou desse projeto que ela contou aí, que foi o sim, projeto de doutorado dela. Tenho certeza que de sim. muitos outros capítulos da história dela, né? Mas queria que você contasse um pouco como foi a experiência do estudo em si, dos grupos, de atender essa população com essa tecnologia. Sim, é uma delícia ouvir a Dani falar dessa época. Foi uma época assim muito, como ela falou, né, com muita coisa acontecendo ali. Acho que cola com a fala anterior nossa, mas indo direto ao ponto em relação ao estudo. Isso que a Dani relata da escolha, da decisão dela, que eu acho que essas questões autorais da Dani é muito importante a gente colocar nos devidos lugares, sobre a população-alvo e os critérios de inclusão, que eram crianças que não tinham acesso a tratamento, elas não podiam, se elas tivessem mais que 10 horas de intervenção comportamental, elas estavam excluídas. Elas tinham uma vulnerabilidade econômica, elas não tinham intervenção robusta e elas tinham um QI menor que 70. Então, eu acho que isso acaba definindo muita coisa sobre o público-alvo e uma escolha corajosa que ela relata em relação a depois os resultados vindouros, né? Essa coragem disso que a gente falou lá, que a gente já desde aquela época, essa população mais autismo profundo, que QI menor que 70 é uma das definições, digamos assim, da deficiência intelectual para estar nessa categoria. E também em relação aos procedimentos, vamos falar deles, porque é isso, a gente não exatamente essa pesquisa que estava no âmbito da chamada Maria Cecília Souto Vidigal e FAPESP, ela foi um desenho híbrido total, porque prevaleceu o ensaio clínico randomizado, que era o que foi escolhido na época, com esses médicos, com a Cris Silvestre, com o Jair Mari e todo mundo ali que estava no entorno da Dani e no ambulatório, mas a gente teve o que eu sempre chamo de recheio comportamental. Então, a gente, junto com essas reuniões iniciais, decidido o perfil clínico, decidido os critérios de inclusão, a gente ficou pensando ali que procedimento utilizar em cima dessas prerrogativas que a Dani falou, que fosse centrado na família,
que pudesse ter escalabilidade, realmente ali atingir um número grande de pessoas, e várias pessoas que a gente conhece aqui participaram de reuniões. Naquela época, a Cíntia Guilherme, eu e a Cacá, a gente se rodiziava. A Dani falou do Autismo Realidade, a Lívia, nessa época, estava no Autismo Realidade, participou de algumas reuniões, chegou a falar sobre vídeo modeling. Então, assim, a gente fez algumas decisões ali, até que se pensou em usar, então, o vídeo modeling como uma forma de ensinar os pais a ensinarem os filhos contato visual e atenção compartilhada, né? Olhando retrospectivamente até agora, a gente estava começando ali a falar bastante sobre a necessidade de ensinar pré-requisitos que levavam à comunicação. A gente estava com o Denver ganhando tração, né? A gente estava ali com intervenções precoces ganhando tração, e essa experiência da Dani em CAPS infantil trouxe muito essa possibilidade. E aí, então, a gente teve esse time chegando, teve a Joana, a Carol Martoni, a Tati Ribeiro. A Carol Martoni tinha acabado de vir ali do mestrado que ela fez fora do país e estava começando o doutorado, acho que tinha sido no New England. Ela veio para esse projeto. A Tati Ribeiro, que era da neuropsicologia, tinha feito a formação em análise do comportamento no Paradigma. Você tinha já outras pessoas com outras caras que eram diferentes daquelas que a gente estava falando do início. A própria Joana Portolese, depois a Ana Moya, que era também da neuropsicologia e começou a estudar muito e está firme na análise do comportamento até hoje, fez o mestrado com os dados obtidos no ensaio clínico aí do vídeo modeling. A Maíra Serracene, que acabou de fazer Tá pergunta, aí, tá aí. ela coletou dados lá na Mackenzie, porque ela fez psicologia no Mackenzie junto com a Vanessa Strauss, que era outra pessoa do Mackenzie também. Então, a gente se dividiu nas gestões, e aí, depois de escolher esse guarda-chuva, que seria, então, vídeo modeling, os comportamentos-alvo a serem ensinados, a gente partiu, como vamos fazer então? E aí a gente decidiu que esse grupo, e daí as discussões eram muito já nesse momento um pouco mais adiantado com a Carol Martoni, com a Tati, que a gente iria usar, então, tentativa discreta, que a gente estava falando, de pessoas, de crianças que nunca tinham tido tratamento, que a gente ia ensinar contato visual e atenção compartilhada, comportamentos difíceis de se ensinar, em 32 semanas, através dos familiares. Então, se a gente fizesse um modelo mais solto, digamos assim, menos estruturado, né, em termos de ensino, a probabilidade da gente não conseguir ensinar nada e o dado ser mais difícil ainda do que ele foi, seria maior. Então, foi uma decisão muito consciente de ser most to least. Foi uma coisa que a gente pensou muito. E em cima de todas essas decisões que a Dani contou e que eu estou contando aqui. Então, foi tentativa discreta, foi most to list em 32 semanas. E aí a gente primeiro pensou, vamos ensinar o contato visual, que é pré-requisito da atenção compartilhada. A gente começa com tentativas discretas de ajuda física total, depois ajuda física leve, ajuda gestual, até independência, e depois a gente vai para a generalização do contato visual. E depois a gente vai fazer a mesma trilha com a atenção compartilhada. Então, também, esse era um panorama, uma decisão muito grande. Junto disso, a gente tinha a decisão do registro, que era um recheio comportamental. Então, a gente decidiu, a gente fez vários balanceamentos, que os familiares eles teriam um registro diário, com 32 oportunidades diárias de ensino, diariamente, incluindo sábado e domingo. Então, a gente decidiu isso, e eram em 32 semanas. Então, a gente aí, ó, tá desenhando, né? Estamos desenhando. E aí, com tudo isso pensado, a gente tinha que edificar os roteiros e os vídeos. Como era uma pesquisa com verba FAPESP, a gente tinha algumas diferenciais. A gente tinha uma verba para produzir os vídeos, para filmar,
e a gente tinha uma verba pensada para os encontros que os familiares iriam vir buscar os DVDs, que era a tecnologia na época, que eles iam nos centros. Então a gente tinha X pessoas, X familiares do grupo intervenção indo buscar às segundas-feiras no centro Unifesp, X familiares indo na Mackenzie, acho que era quarta-feira, e na USP, sexta-feira. E aí a gente tinha as supervisoras de cada um desses centros dos seus ajudantes, né? Mas antes disso começar a distribuir os vídeos, a gente tinha que filmar, e foi muito interessante o processo de filmagem, porque a gente fez roteiro, e aí como eram as cenas, né? Como que a gente ia filmar? Teve uma equipe profissional filmando, e no começo, depois de fazer os roteiros, contratar o pessoal de filmagem. A gente gravou muita coisa lá na Gradual, tanto em termos de sala, quanto em termos de generalização no quintal, porque tinha que ser no quintal, para mostrar que tinha que generalizar. Aí as estruturadas, tentativas discretas, ajuda física total, leve, até chegar na independente, eram dentro da salinha, na mesinha. Tá? Então, a gente tinha um vídeo inicial, antes de começar as tentativas, que era preparação do ambiente, o que era o que era a operação de reforçamento, né? O manejo de comportamentos, que a gente sempre chamava disruptivo na época, a gente não tinha o nome interferente. E aí a gente falou muito de reforçar diferencialmente, mas a gente tinha uma ênfase de contar, olha, não vamos mobilizar a atenção, e talvez não usou essas palavras bonitas que eu estou falando agora, para comportamentos difíceis, para chutar, para bater, né? A gente fez uma escala de topografias ali, não deu tempo de ensinar a função, no fundo, que poderia ter sido um preâmbulo, um introito inteiro, de já ensinar a fazer análise funcional, mas não era o objetivo, o estudo tinha que caber em 32 semanas, a gente tinha que começar logo a ensinar contato visual. A gente lutou muito com os médicos antes, tem que explicar como maneja comportamentos. Quase foi um desfecho secundário. A gente teve esses dados anotados porque a gente tinha uma outra folha de registro para ocorrência de comportamentos disruptivos, interferentes, desafiadores, enquanto os familiares estavam trabalhando. E aí, a gente, voltando, filmou, e foi uma filmagem, a gente achou que ia conseguir filmar com uma criança autista. E a gente tentou, e não conseguiu. Daí a gente falou, não, vamos com uma criança neurotípica, típica. A gente tentou com o Gabriel da Cacá, a gente não conseguiu. A gente teve que contratar um ator mirim naquela época, que contratou o ator mirim. Então, todas as filmagens que todo mundo viu, era com ator mirim, que é uma questão importante também. Tá? E aí, então, a gente filmou e foi maravilhoso, assim, com os familiares, entregar os DVDs quando eles estavam prontos, a gente entregava o registro, mas a gente não podia falar nada para o grupo intervenção. Eles só vinham, recebiam o DVD, a gente passava o vídeo e não podia falar nada. E estava uma de nós em cada centro, não podendo falar nada, não podia tirar dúvida. E aí, os vídeos, não era só filmar a gente fazendo com a criança, a gente tinha que filmar fazendo o registro, a folha de registro, o que era. Então, a gente também tinha que, nos roteiros, imputar a maior parte de informações possíveis para que os familiares conseguissem fazer sozinhos em casa. E para convencer os familiares, os médicos, que era isso, tem que ter folha de registro, analista do comportamento trabalha com registro, as folhas de registro, a gente explicava. Porque o ensaio clínico randomizado só toma um remédio, geralmente, grosso modo, um grupo de intervenção e um grupo de controle, você tem as escalas, você tem a medição pré e pós-intervenção. Aqui não, a gente mediu o tempo inteiro. Tanto é que nós tivemos 3 artigos que saíram desse estudo, do doutorado da Dani. Um em 2017, que eu liderei, eu fui a primeira autora que saiu na Autism, que eu descrevi esse material com todos eles de coautores, a Dani, o Silvestre, o Jair,
e foi uma chamada especial da Autism e a gente conseguiu publicar, foi muito importante. Depois, o próprio artigo, doutorado da Dani, mostrando esses desfechos com significância estatística nas escalas de pré e pós-intervenção, de melhora na sintomatologia, né, melhora na comunicação, no QI. E, recentemente, em 24, a gente fez uma outra publicação muito importante na Brain Sciences, que eu fui coautora, a Dani e a Ana Moya compartilham a primeira autoria, e que foi a defesa de mestrado da Ana Moya lá na Unifesp, que a gente mostrou, pegou os dados de recheio, os registros dos familiares do grupo de intervenção, fez uma modelagem estatística muito refinada, que teve um estatístico junto com a gente, sintetizando esses dados, que foi o Hugo Kogo, que mora, acho que ele está morando na Alemanha agora, mas ele era muito ali da Unifesp, e a gente mostrou como as dicas foram diminuindo ao longo do tempo. Como as dicas foram fazendo, né? A gente foi fazendo fading out, elas foram gradualmente diminuindo, tanto para o contato visual quanto para a atenção compartilhada. Esse artigo saiu na Brain Sciences, e assim, é muito importante, porque eu acho que o significado aqui desse estudo, disso que a gente está falando, tem muitas camadas para a gente discutir. Uma das A coisas que eu ia te falar. Desculpa. Não, eu vou puxar para isso para a importância, mas uma das coisas que eu ia te falar é o que chega, né, em recortes de contextos de divulgação, de redes sociais, é muito, muito recorte do tamanho do trabalho que vocês fizeram. Isso foi muito tempo, muitos anos, muitas pessoas, muita dedicação, né? Fala para mim. 10 anos trabalhando com esses dados, né? Então, quando a gente vê hoje um recorte, e no caso com a minha pessoa, pegando o queixinho de uma criança para ensinar contato visual, ajuda física total, e isso vira, né, um capital político para falar de como a análise do comportamento não é compassiva, e tudo isso, eu acho que a gente tem que voltar nessa discussão. Essa que a Dani contou, quem era a população-alvo, né? Como a sociedade como um todo não discutia na profundidade que ela discute hoje as práticas neuroafirmativas. Exato. Análise do comportamento, isso sempre foi o centro da análise do comportamento, ter comportamentos socialmente relevantes, né? Todas as dimensões, que a gente não vai ficar repetindo aqui da análise do comportamento aplicada, e recentemente a gente tem essa discussão das práticas compassivas que ela vem coroar. Eu vejo assim que ela vem bordar algo que a sociedade como um todo foi pautando e discutindo. É uma evolução de sociedade, de discurso, de prática, e não só na análise do comportamento. Não só na análise do comportamento. Então, assim, para a gente, naquele momento, ensinar o contato visual de uma criança que tinha, vamos lembrar o que ela tinha, né? O QI menor que 70, ela não tinha acesso a tratamento, tinha vulnerabilidade econômica, a gente tinha uma verba para ensinar em 32 semanas, as famílias andavam junto, porque era um ensaio clínico, então as famílias andavam junto, a gente estava numa coisa assim, muito nova, ensinar o familiar ensinar um filho, né? Um treino piramidal, que na análise do comportamento é antigo, treino em camadas. Mas não é uma prática comumente feita na psicologia, nas estratégias vindas da psicologia, a gente tem a maioria das práticas centradas na relação entre o terapeuta e a criança. Então, assim, fala. Pode falar, Lê. Não, então, assim, é uma coisa que é isso, a gente está agora, até por conta de toda essa história que está acontecendo, e que no fim esse vídeo, né? Que, no fim, esses vídeos ficaram durante muito tempo disponíveis, que era o outro objetivo, era disponibilizar os vídeos para a população. Eles ficaram disponíveis durante um tempo, eles não estão mais, e a gente recebe muita mensagem querendo os vídeos.
que eles ajudaram muitas famílias, não só do estudo, mas depois do estudo, né? Então, acho que assim, ainda tem esse secundário, assim, que foi Uhum. acontecendo. Mas a gente está se propondo a fazer um documentário. E eu acho que muito do que a gente está falando, que a Dani gravou, vai para esse documentário, viu? A Sobre a Dani pediu o pesquisa. vídeo. A Dani pediu esse vídeo, a gente mandou para ela na íntegra, porque é importante mesmo. É, a Giovana, que é uma mãe que está aqui no chat, falou, né, que boa parte da intervenção dela foi assim, filmando o filho, né? E isso, a tecnologia é a favor de vidas, né, de mudanças comportamentais, e eu digo, cada vez mais a população tem buscado estratégias de aprendizagem de para comportamentos relacionados à saúde mental, à manutenção da saúde mental, né? E não estou falando só de uma população neurodivergente, a gente está falando de uma comunidade aqui, acho que não só brasileira, mas ocidental, com certeza, adoecida, né? Total. E que tem buscado cada vez mais estratégias comportamentais, e as ciências comportamentais têm ganhando muito campo nisso. E a gente, nesse nosso campo, né, dentro da psicologia, dentro da análise do comportamento focado para pessoas com autismo, nos apropriando das tecnologias, das ferramentas da análise do comportamento, para ir além da, é, de uma terapia que ela é num formato extremamente privilegiado, né? Que é Isso. um formato de consultório ou de contratação particular. Então, um estudo como esse, assim, lembrando, né, com todo o impacto que ele teve, custo, vocês contrataram um ator, então as filmagens que as pessoas viram eram um ator, né? É, até porque, se eu bem me lembro, vocês ficavam o dia inteiro gravando. Dia Seria inteiro, dias e dias muito, eram as diárias. E a gente não é, tinha prática, porque nem eu, nem a Carol Martoni, nem a Tati, nem a Ana lógico. Moya, que fizemos, fomos as atrizes, a gente tinha feito teatro, né? Tinha feito. Imagina, não, E isso numa é coisa para o época que as. pessoal que está vendendo a imagem hoje dentro da Exatamente, mas psicologia. naquela época a gente não tinha Instagram, gente, nós tínhamos um Facebook, assim, né? Indo, a gente estava saindo do Orkut, entrando no. Sim, outro mundo, gente. Quando a gente pensa em tecnologia, o CD era uma baixa tecnologia, mas naquela época era o que a gente tinha. Imagina, hoje a gente está falando do nosso aplicativo nessa pesquisa, que é a derivação Uhum. dessa pesquisa, né? Mas naquela época não era. Então, assim, tudo muito desafiador, gente. Fala cá. Não, até a família que pegava esse DVD e levava para casa também precisava ter condições de dar play nesse DVD, nessa mídia que também não era acessível De para todo mundo. deslocamento. Era uma coisa que a gente discutia muito, como é que a gente vai fazer? Nem todo mundo tem DVD, gente, nossa, como é que vai fazer? Tinha gente que compartilhava o DVD, emprestava o DVD, estava nas recomendações, por favor, se você não tem o DVD, e foi algo que a gente discutia, assim, seria bom comprar o DVD e dar o DVD para as pessoas. A gente tinha verba para essas famílias, que acho que foi um diferencial muito importante para eles recebiam a condução para vir. O dinheiro da condução para vir até o centro e o café da manhã, ou um lanche. Toda segunda-feira, então, a gente tinha essa contagem, tinha a secretária envolvida que dava o dinheiro da passagem para os mutirões pré e pós-intervenção. Então, assim, gente, fazer um ensaio clínico randomizado, presencial, com os cuidados da gente não ter a transferência de informação entre grupo de intervenção, grupo de controle. Naquela época a gente tinha uma rede social, porque seria mais desafiador hoje ainda. As pessoas estão falando, eu caí nesse grupo, eu caí no outro, né? Então aquela época a gente ia ficando com esse grupo controle pelo telefone. E no final todo mundo recebeu os vídeos de uma vez, a gente teve muito Uhum. cuidado com esse grupo controle, essa coisa ética, assim, era algo que a gente se preocupou muito.
E acho que só uma fala de como é curioso, né? Porque a gente ouve muito falar, nossa, a gente ouve, bebe muito nas fontes americanas, na pesquisa no exterior. E qual é o desafio de você fazer uma pesquisa de qualidade aqui, com as condições que a gente tem aqui, com os financiamentos para a ciência que a gente tem aqui, com encontrar, né, uma equipe que eu acho que naquele momento histórico também tinha muita sinergia, mesmo vindo de escolas diferentes, né, médicos, psicólogos, outros profissionais. Então, o desafio histórico da coisa é muito gigante. A gente também não tinha nem dimensão naquela época, e acho que até agora para a gente é difícil ir dimensionando isso, até porque hoje parece que tudo é muito fácil, né? Hoje tem a inteligência artificial, tem o Instagram, tem um monte de acesso, e todo mundo tem um celular na mão para levar um vídeo para casa e fazer, mas naquela época não tinha, né? Então tem um valor muito grande poder fazer pesquisa aqui com pesquisadores daqui, e dividindo uma tecnologia de intervenção, né, com famílias que talvez estariam muito distantes de conseguir acessar esse tipo de intervenção Não, naquele eu acho momento até assim, de hoje, né? que você fez uma pergunta que eu adoro essa pergunta, que eu falo que é o seguinte, que a gente faz as coisas do Brasil para brasileiras e brasileiros, e isso tem que dar muito orgulho para a gente. Nós somos a segunda maior comunidade analítico-comportamental fora dos Estados Unidos. A gente tem uma história com a análise do comportamento que ela é extremamente cativante, maravilhosa e única. Como ela chega no Brasil, por quem chega, né? Enfim, toda uma configuração. Mas também, assim, vamos pensar que anos de 2012, 2013, muito pouca gente, não tinha existido pandemia, estava falando de práticas baseadas em evidências científicas dessa forma, como se popularizou agora isso também. Essa forma é baseada em evidência. Quem quer estar entrando no mercado fala, eu faço o ABA porque a ABA é baseada em evidência. Que evidência, né? As pessoas não sabem discutir isso, e nessa época a gente estava discutindo, a Dani estava lá, e esse grupo todo preocupado em buscar evidências confiáveis. É aí que vem do ensaio clínico randomizado, que a gente também faz o recheio comportamental, metodologia do sujeito único, tentou colocar componentes dentro, né? Mas é isso, as pessoas não conheciam tanto. Eu acho que ele foi muito inovador disso também. Ninguém falava sobre isso, sobre baseado em evidência dessa forma popularizada que se fala hoje e errada. Que é isso também, fica nesse negócio que é baseado em evidência, mas ninguém pouco conhece sobre o modelo de práticas baseadas em evidência, É que que é um baseado em tripé. evidência é slogan do serviço, né? É Virou o slogan. slogan do serviço do psicoterapeuta que faz o vídeo dele no Instagram para vender o serviço dele, né? E a gente tem que denunciar isso e vir falar, gente, prática baseada em evidência, na verdade, é derivada de um modelo que fala sobre um tripé de decisão clínica, que vai Uhum. depender da expertise do profissional, dos valores e escolhas, e quanto que tudo aquilo da fit com a família, com a pessoa que está recebendo a intervenção, e a melhor evidência disponível. É essa palavra que faz diferença. Por isso que, às vezes, quando fica nesse fla-flu de ensaio clínico, que tem que ser. Gente, vamos para o TEA usar a melhor evidência disponível. E aí, muita da disponibilidade está relacionada à análise do comportamento que vem pesquisando autismo há muitos anos, com a Uhum. sua metodologia experimental do sujeito único. Então, Uhum. tem que considerar quando a gente vai buscar a melhor evidência disponível. Então, assim, voltando a esse estudo, ele tem ainda essa camada de importância e de pioneirismo. E de pioneirismo, inclusive, dentro da nossa própria comunidade. Eu imagino que você deve ter enfrentado alguns desafios, porque falar para fora da comunidade, atuar fora da comunidade de analistas do comportamento é um desafio para gente, né? Assim, Durante tempos, gente, eu me sinto sempre assim, durante tempos, contando um pedaço das coisas para a gente não levar tanta bordoada. Eu tinha acabado de fazer meu doutorado com a Marta, lá na USP, em 2009,
E aí, logo em seguida, já foi esse estudo. Eu lembro que eu estava indo publicar o doutorado por questões de vida pessoal muito difíceis em 2012, eu não consegui fazer isso. E daí logo veio esse da Dani também num momento muito difícil. E aí era assim, muita crítica com isso. Mas vocês estão fazendo ensaio clínico randomizado? Não era nem isso, porque as pessoas não sabiam falar ensaio clínico randomizado. Elas falavam, estão fazendo delineamento de grupo? Sim, nós estamos fazendo delineamento de grupo, nós estamos trabalhando com método. Dentro existe um recheio comportamental, que esse nome que é a tentativa discreta, most to Hum, list, a gente vai ensinar primeiro isso, tem critério de avanço para todo o grupo, e assim a gente uhum, ficava, mas durante muito tempo, assim, que ia em congressos mais da nossa área, a gente mostrava essa parte e não jogava tanto luz nessa parte do delineamento do grupo e nessas questões de eficácia, tamanho de efeito. A gente não tinha os resultados ainda, né? Os resultados demoraram a ser publicados, porque a análise estatística é complicadíssima disso tudo. Mas depois de uma época, principalmente depois da pandemia, todo mundo começou esse negócio também, daí o ensaio clínico ser randomizado, ser objeto de desejo. Foi do 8 para 80, assim, porque as pessoas caem, as coisas caem no gosto das pessoas a depender de muitas variáveis. A econômica é geralmente a principal. Gente, é muito exato, doido, né? exato, é muito louco. Mas eu Lê, tenho muito orgulho dessa pesquisa, muito orgulho do que a gente veio fazer ok. aqui, muito orgulho dessa história toda. Eu, quando aconteceu aquela dificuldade ali no Conselho Federal, que aconteceu aquele ataque, acabou. Eu falei do meu orgulho de ter essa pesquisa, de ter participado dessa pesquisa, a única, ainda ela é única por tudo que a gente falou, e pelo que ela acarreta. E a gente espera poder dar continuidade a esse tipo de estudo híbrido, que eu chamo, que a gente tem, então, essas duas possibilidades dentro das pesquisas, né? E é o que a Dani falou no vídeo, não existe mudança sem revolução. Não tem como você fazer uma mudança tão grande sem incomodar, Leila. É verdade. Sem incomodar, é isso, não tem como. É, Ah, eu, do meu ponto gente. aqui, queria te agradecer demais, assim, para mim foi muito especial te ouvir a Dani falar desse estudo, eu vejo vocês, não apareceu no finalzinho do vídeo, né, mas eu falei para Dani que eu admiro muito, muito ela, assim, por todo esse pioneirismo que ela teve. Eu admiro muito vocês também, agradeço muito por ter podido viver essa oportunidade quando estava trabalhando com vocês, de poder ir nesses ambulatórios, para mim fez muita diferença, me dá muita vontade de cada vez mais trabalhar com comunidade, com pessoas e não com quem pode pagar, num É, contexto de quem pode pagar. Isso fez bastante diferença na minha prática, assim, né? É, e estou muito orgulhosa de vocês estarem fazendo isso pela gente, pela nossa comunidade, desses estudos terem saído com um sobrenome de pessoas brasileiras ali para mostrar a importância que a gente tem e o quão qualidade é a análise do a análise do comportamento aqui. é verdade. Muito orgulho de vocês, parabéns para vocês por estarem propondo esse evento, trazerem esses assuntos, né? Isso é maravilhoso. A gente nem sabe quanto esses assuntos rendem. Tudo isso aí na Uhum, internet que os eventos ficam fazendo em cima de só de coisas que rende like, mas vocês uhum. estão fazendo aqui um resgate de uma história que vocês participam, que vocês participaram. Então, assim, é tudo muito genuíno. Obrigada, Parabéns. viu, Lê? Obrigadão, viu? Obrigada mesmo. Gostaria de ficar ao longo do dia, mas eu falei com a Helena que eu tinha compromisso, ela falou até que horas, não Essas sei o que, mulheres são corridas, não dá. ah, A gente, gente, que pena. eu acho que a gente tem que fazer um congresso, hein, gente? Não tem como, não. Não Ó, vai pode ter fazer, me jeito. coloque para dentro. Pelo menos numa ajudazinha eu quero participar. Com certeza. Querida, Gente, obrigada parabéns, pelo convite. meninas. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Pelos ouvidos. Obrigada, Tchau, Leila. tchau.